Prezados amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje nós vamos conversar aqui com um estudante, um grande camarada. Ele tem 20 anos de idade, ele faz letras na UFRJ e nesse momento o assunto é de alta grau de interesse político internacional, que é a questão da Coreia do Norte, que ele domina muito bem o ataque imperialista àquele país independente. Nós vamos falar disso com o companheiro Lucas Rubio. Lucas, boa tarde, tudo bem? É uma grande satisfação contar contigo hoje aqui. O nosso site outro dia publicou, rapaz, uma matéria tua, e foi sensacional, porque a gente fez um contraponto ao que a mídia hegemônica tem reproduzido em relação à Coreia do Norte, né? Exatamente. Assim como você, eu também achei muito estranho, lá atrás, né, adolescente, como é que se tratava desse regime, né? Como é que a mídia ocidental, a mídia americana, CNN, BBC, a inglesa, esse pessoal trata da questão da Coreia do Norte. E aqui no Brasil a Rede Globo, então, é uma coisa assim, nefasta, né? A forma como eles enfocam essa questão. Companheiro, vou logo direto no olho do furacão. A parada militar que ocorreu ontem na Coreia do Norte foi um exemplo, primeiro de organização, segundo de poderio militar, bélico e militar. Né? Ficou muito claro que existe sim um míssil transcontinental, um míssil que é capaz sim de atingir os Estados Unidos da América do Norte. E esses caras estão muito preocupados, porque eles vivem muito do blefe, eles vivem muito da bravata, mas na prática eles sempre são derrotados. É só olhar a história, as guerras que eles se meteram, eles sempre são derrotados. Como é que você está vendo isso, Rubio? Como é que você está vendo a questão, hoje, a Coreia sendo ameaçada por uma esquadra que sequer chegou à Coreia até agora? Por favor, fique à vontade, companheiro. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, também minhas saudações à Tribuna da Imprensa. E os Estados Unidos vivem da mentira, né? Eles vivem da mentira contra aqueles regimes que não seguem seus ditames. Então, a Coreia sempre é retratada como um país muito ruim, um país que não tem capacidade de sequer alimentar sua população, então não teria capacidade de se defender. Mas, na verdade, a gente viu na parada militar, como o senhor falou, que a história é outra, né? Graças à política socialista da Coreia, a política Songun, de valorização dos assuntos militares, a Coreia tem conseguido, sim, nos últimos anos, fazer um avanço muito grande no seu programa armamentício, né, de armamento nuclear ou até mesmo de mísseis. E essa parada militar foi importante porque ela é uma mensagem muito forte. Ela é uma mensagem não só de que o país está unificado junto de uma ideia de defender a sua soberania, como também de que o programa de armamentos deles está avançando sim. Foram apresentados armamentos novos, que não eram esperados nessa parada militar. Como eu disse, sempre a Coreia é subjugada, eles não têm capacidade de fazer as coisas, mas na verdade, nessa parada ela provou que os norte-coreanos possuem sim um míssil intercontinental, e isso na verdade dá à Coreia Socialista condições de negociação muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Ela consegue dar as cartadas nesse jogo, ao ponto de, por exemplo, a esquadra que teoricamente estava indo para a Coreia para ameaçar caso ela realizasse esse tipo de festa ou testasse algum tipo de armamento, na verdade ter sido um grande jogo teatral. Ter sido um jogo teatral para tentar intimidar a Coreia Socialista, e a Coreia Socialista mostrou que ela não está disposta a receber intimidações, não está disposta a se dobrar a provocações, até porque ela está há mais de 70 anos recebendo provocações e ameaças da sua existência pelos Estados Unidos da América. Inclusive os anos 90 foram os anos de maior tensão, mesmo assim a Coreia sempre saiu vitoriosa dessas ameaças de destruição da sua existência, do seu regime, de remover a suposta ditadura. E mais uma vez a gente está vendo isso, mais uma vez a gente está vendo uma série de provocações com a posse do novo presidente dos Estados Unidos, né? Eles tentam demonstrar que não, o meu regime ele vai fazer isso tal, ele vai lidar com a Coreia do Norte de tal jeito, mas na verdade é sempre o contrário. A Coreia que ensina aos Estados Unidos como é que a situação vai ser feita, né? E não o contrário, não é eles que ensinam para a Coreia como é que o jogo vai acontecer. As regras do jogo geralmente, do lado que menos se espera da Coreia, ela joga as regras no tabuleiro. Agora, companheiro, eu vejo que você carrega no seu peito 2 pins, 2 broches aí da Coreia do Norte. Você falou da política Songun. Isso. Dá uma esmiuçada nisso, que eu sei que você aqui no Brasil representa exatamente essa política. Como é que você se fez presente, né? Como é que te atraiu essa política? E o que te levou hoje a ser um representante da política Songun no Brasil, dos representantes do núcleo da política Songun no Brasil? Bom,
sempre me interessou muito a questão de armamentos, né? E também me interessou muito, quando eu comecei a estudar a sociedade norte-coreana, a presença massiva do exército na vida pública. Você sempre observa as canções, a vida pública é muito preenchida por militares. Eu fiquei curioso de entender por que os militares fazem parte, são considerados uma parte assim tão importante. E eu descobri a política Sungun. A política Sungun, Sungun é uma palavra em coreano, isso, que significa os militares primeiro, é a priorização dos assuntos militares. Essa política, ela existe na Coreia de uma maneira, digamos, informal, desde a guerra de 1950, né, contra os Estados Unidos, até mesmo antes, porque a Revolução Coreana, ela, diferente de outras revoluções, ela começa muito antes do que a gente imagina. A Coreia é fundada em 1948, mas desde a década de 20 existia uma guerrilha contra os japoneses, que haviam ocupado a Coreia. A Revolução Eram imperialistas da região. Isso, a Revolução Coreana, ela nasce exatamente da resistência armada contra o imperialismo japonês, que naquele momento era um imperialismo que estava contra a Coreia, né, ocupava a Coreia. Ainda não tínhamos a divisão de duas Coreias. Que é o início da Guerra Fria, né? A gente vai ter essa divisão ali depois do final da Segunda Guerra Mundial. Um laboratório para a Guerra Fria, para o início. E mais uma vez a questão militar sempre se mostrou muito presente, porque nós tivemos a guerra de 1950 provocada pelos Estados Unidos para tentar remover a Coreia do Norte, tentar excluir o regime norte-coreano da península e assim tomar a península inteira. E eles fracassaram, eles já perderam uma guerra para a Coreia do Norte, embora as pessoas talvez não tenham noção disso. Eles já perderam uma guerra para eles. Justamente por quê? Porque os militares, a questão militar sempre foi muito priorizada. E na década de 90, a Coreia passou por grandes dificuldades políticas e econômicas devido ao fim da União Soviética, a bloqueios internacionais à sua economia muito forte. Então ela viu que por meio militar seria a única forma de manter a sua existência. Porque naquele momento todos diziam que a Coreia seria só mais um país socialista que cairia. Assim como caiu a Alemanha Oriental, a União Soviética, a Coreia seria um efeito dominó e a Coreia Socialista seria mais um. Mas ela não estava disposta a abrir mão da sua revolução, então eles investiram muito num assunto militar. E a partir daí o dirigente Kim Jong-il, né, o pai do atual líder Kim Jong-un, ele desenhou essa política Sungun de valorização dos assuntos militares. Mas nós não estamos falando aqui de uma ditadura militar, entendeu? Onde os militares tomam o poder à força e vai ser como nós queremos. Não. Não existe uma separação entre uma classe dominante e uma classe dominada. O exército ele se torna parte da vida das pessoas a ponto de você ter professores, médicos, engenheiros, militares. Eles fazem parte da vida da população, muito diferente do que a gente tem nos países ocidentais, onde geralmente o exército está aí para manter os interesses dos poderosos. Lá não. Ele está lá para manter os interesses da população mesmo, né? Então a política Sungun nasce disso, de valorização dos assuntos militares, porém dando utilidade ao exército, para que ele ajude na construção socialista. Ele se torna a parte importante da Revolução Socialista, junto com os camponeses e operários das cidades, para levar o país adiante e assim construir uma nação. Um dos grandes objetivos da Coreia é a reunificação e a construção do seu regime socialista, cada vez prosperando mais. E a gente tem visto grandes prosperidades no regime norte-coreano desde os anos 90, que foram anos muito ruins, né? Eles conseguiram passar por isso e não só passaram, como se recuperaram e hoje mostram ao mundo, seja com testes nucleares, com lançamentos de satélites ou construções civis imensas e inimagináveis, até mesmo em um país grande como o nosso, eles demonstram que a revolução está sendo vitoriosa, claro, entendeu? Graças à participação militar. E mesmo com um embargo econômico tão ou mais perverso quanto foi praticado ao regime cubano. Exatamente. Cuba e Coreia compartilham esse lado doloroso, né? São muito bloqueados e atacados diariamente, de várias formas, né? Então, mesmo com esse bloqueio, a Coreia Socialista, que é um país muito pequeno, deve dar talvez o tamanho do estado de Roraima, e tem 24 milhões de pessoas, consegue fazer coisas que nosso país, que é muito grande, infelizmente não consegue fazer ainda. E o mais interessante disso tudo, companheiro, é a gente perceber que a mídia, essa mídia que mantém essa lógica de valores, de costumes, ganhando corações e mentes, ainda continua aí firme e forte no campo mais importante da guerra, que é o campo da comunicação. Exatamente. Porque é exatamente nesse segmento, não é na luta bélica, e sim na luta da comunicação, que esses caras se mantêm no poder. Porque um regime socialista, as pessoas não têm a percepção disso, o que é um regime socialista? O regime socialista pressupõe, primeiro, que não existe, por exemplo, propriedade privada. Por exemplo, né? Que existe a possibilidade das pessoas terem uma vida mais nivelada,
onde todo mundo tem tanto o dono o dono que não existe dono, tanto um burocrata, né, num nível mais alto de consciência científica, ou que seja, né, quanto um cara que tem uma tarefa, seja aqui no Brasil um lixeiro, eles têm uma qualidade de vida próxima. Por quê? Porque é um regime socialista, onde pressupõe o humanismo, a qualidade de vida. Né? Fala um pouquinho sobre isso, companheiro. Como é que se dá isso na Coreia do Norte? Como é que é a divisão da renda na Coreia do Norte? A gente vê essas imagens da Coreia do Norte, a gente percebe um país cientificamente avançado, com uma arquitetura bela, avançada. Fala um pouquinho sobre a qualidade de vida da população dos 24 milhões de coreanos, norte-coreanos. A Coreia, assim, principalmente é o seguinte, a Coreia, ela não se coloca de frente do que algumas pessoas imaginam, ela não se coloca como o melhor país do mundo. Mas a gente vê, graças ao socialismo que se chama socialismo Juche, que a população, na verdade, vive bem melhor do que grande parte da população do mundo. Né? Nós temos, na Coreia socialista, um governo popular, isso é bem claro. Nós temos um governo popular que existe, tem total apoio da população, e com isso a população faz parte do governo. Então, assim, nós temos serviços públicos na Coreia completamente livres, gratuitos e de alta qualidade. Então, a educação é obrigatória e ela abrange todas as pessoas, independente se ela vive na cidade de Pyongyang, que é a maior cidade, ou se ela vive numa aldeia pequena no interior, entendeu? O sistema de saúde também, ele é gratuito e livre e ele possui um nível altíssimo, ao ponto até mesmo de pessoas chinesas irem para a Coreia, porque é uma referência em alguns tipos de tratamento. Saem da China e vão para a Coreia. Saem da China, vão para a Coreia, em busca de alguns tratamentos que até mesmo na China talvez hoje sejam pagos, na Coreia isso não existe. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, a Coreia, para equacionar a realidade, deve ser um pouco mais simples. Então, imagina administrar um país como a China, que loucura. Né? Sim, é muito grande isso. Né? E o quanto foi importante também aquela coisa da Revolução Maoísta, né? Até para se espelhar a Revolução Coreana deve ter se espelhado muito no a Revolução Coreana ela acontece quase que no mesmo tempo que a Revolução, né? E na verdade a Revolução Chinesa ajudou muito os coreanos até um certo período eles ajudaram na guerra também, na guerra contra os Estados Unidos eles ajudaram, foram uma força muito importante, o exército voluntário chinês. E também na economia, a China é hoje um dos últimos países que ainda, por mais que seja muito pequeno, ainda mantém comércio com a Coreia, né? Mas em relação ao aspecto de vida interno na Coreia, nós temos... Tinha um mito que lá as pessoas passavam fome. Isso aconteceu em algum momento da história? Isso na verdade é uma distorção muito forte de um problema que eles tiveram na década de 90. Porque a década de 90 foi muito complicado porque... O fim da União Soviética. O fim da União Soviética, claro. ele acabou com o mercado da Coreia Socialista. Claro. E não só isso. Nós tivemos nesses período de 10 anos mais ou menos da década de 90, chuvas muito fortes. A região da Coreia é uma região geograficamente que sofre com muitas chuvas. Né? Então nós tivemos cooperativas agrícolas completamente destruídas, nós tivemos muitos deslizamentos, então a produção agrícola ficou muito prejudicada. O país fechado, não consegue fazer comércio. O país fechado não voluntariamente, claro, né, mas claro. externamente. Obrigado. Então nem alimentos eles deixaram que os norte-coreanos comprassem. Entendeu? E eles também perderam o fundador da nação, que é Kim Il-sung, que fez aniversário 105 anos. 105 anos. E a perda de uma figura revolucionária dessa é muito pesada para as pessoas, ainda mais numa sociedade coreana, que é uma sociedade que vê, as pessoas enxergam a sociedade como um todo como uma família. Desculpa cortar, você falou do patriarca. O Kim Jong-un, o atual, o marechal atual, neto do... Ele está tão preparado quanto era o seu pai e o seu avô para tocar essa revolução, manter esse regime? Bom, Kim Jong-il, né, que pegou depois do Kim Il-sung, que é o fundador, pegou a nação num momento muito difícil. E ele com a sua genialidade, ele conseguiu manter não só a nação em pé, como também levou adiante. Kim Jong-un, ele pegou o governo de uma forma inesperada, né, assim, Kim Jong-il morreu relativamente numa idade um pouco jovem ainda. E aí Kim Jong-un acabou pegando, né, chegou a quem estruturou foi ele, então o pai. E também a gente às vezes tem essa noção a questão balística, tudo que iniciou foi sim, foi exatamente. A gente tem a noção às vezes de que isso é passado de pai para filho, mas não, na verdade, como eu estava dizendo essa questão do patriarca, a sociedade norte-coreana vê aquela família realmente como uma família que representa os líderes populares. Salvadores da nação. Exatamente, porque a linha histórica dele sempre esteve envolvida com isso, entendeu? Sempre foram forjados. Kim Jong-un nasceu e viveu nesse ambiente de governo da Coreia, entendeu? Então, inicialmente, nós não tínhamos muita certeza de quem era ele, de quem ia fazer. Muitos, é engraçado, sempre que acontece uma troca de poder na Coreia, eles falam assim, é agora que a Coreia vai.
é agora que a gente consegue entrar naquele mercado e destruir. Claro. Com o Kim Jong-un, eles acharam, é agora que a gente vai conseguir. E na verdade ele tem mostrado que o objetivo dele não é abrir mão da Revolução Coreana, pelo contrário. Está sendo mais duro que o pai, inclusive. Ele está sendo, sim, com o imperialismo norte-americano não tem conversa, entendeu? Por mais que eles tentam estabelecer contato diplomático, os Estados Unidos se recusam, então já que eles se recusam, eles vão mesmo, sem medo, para a linha de frente e mostrar, olha, nossa nação está pronta para vencer os Estados Unidos mais uma vez. O sistema antiaéreo da Coreia do Norte seria eficiente contra um ataque norte-americano? Sim, por causa da política Sun-Un, todos os sistemas da nação militares eles passaram por uma renovação nos anos 90 e início dos anos 2000 muito forte. Né? Então, eles possuem sim alguns preparativos para algum tipo de guerra, né, de defesa, mas o importante que a gente está falando aqui não é somente essa questão, será que eles seriam capazes de suportar um ataque norte-americano? A questão é a seguinte, a Coreia ela tem plena noção do que ela é, aonde ela está e a capacidade dela. Ela sabe que ela não pode atacar os Estados Unidos inteiro, não é a ambição e ela jamais falou isso. Agora, o importante a gente notar é o seguinte, a Coreia do Norte ela possui duas meninas dos olhos na mão dela, meninas dos olhos dos Estados Unidos. Seul, que é a capital da Coreia do Sul, e Tóquio, que é a capital do Japão, estão próximos, na linha estão de tiro na linha de tiro da Coreia do Norte. Então os Estados Unidos sabem, se nós iniciarmos algum tipo de invasão à Coreia do Norte, a retaliação é tão forte, é tão negativa, que é melhor deixar os norte-coreanos sozinhos, entendeu? A China está muito preocupada com isso. A China se preocupa, a Rússia também se preocupa muito. O novo ator mundial é a China, né? As pessoas, os americanos, parece que ignoram isso. A China hoje é o terceiro ator da nova Guerra Fria, vamos dizer assim. Né? Pois é, essa Guerra Fria é tão forte que a gente vê na mídia exatamente uma propaganda, às vezes, circense, né? De ser contra algum outro país e como se as coisas foram exatamente assim, esses dois polos. A gente saiu dessa Guerra Fria, mas na verdade a gente parece que continua nela, né? E a Coreia, ela tem exatamente não só essa capacidade de atacar esses países vizinhos, né? O Japão e a Coreia do Sul seria um prejuízo muito grande para os Estados Unidos, como também agora ela possui capacidade de atingir os Estados Unidos, entendeu? Ela, em agosto do ano passado, ela conseguiu testar com sucesso mísseis a partir de submarinos, ou seja, nós podemos ter submarinos norte-coreanos na costa dos Estados Unidos e eles atingiram os Estados Unidos de alguma forma, né? De maneira inesperada. E a Coreia consegue manter a existência dela justamente com essa questão. Bom, vocês podem até mesmo nos destruírem, mas parte de vocês a gente leva junto. O que eu achei mais legal foi quando os americanos ameaçaram, né? Ele na mesma hora não titubeou, ele lançou isso. Ele não quis pensar duas vezes, ele mostrou que não está aqui para botar o galho dele. Exatamente. O Marechal Kim Jong-un ele é assim, ele não está disposto de nenhuma forma a deixar... As conquistas do regime socialista são muito grandes. A palavra soberania, independência para a Coreia do Norte, ela tem uma importância enorme. E eles lutam por isso, porque eles sofreram muito na mão do Japão. Eles tiveram, o Japão tentou remover a existência deles, assim, cultural. Depois eles passaram por isso de novo com os Estados Unidos. Então, para eles, a manutenção da nação é vital. Entendeu? O cérebro das operações é manter a nossa nação. Eles meteram pela porta para entrar num grupo seleto que o Brasil não faz parte, que é o grupo da arma nuclear. Né? Exatamente. E isso aí, eles entendem, é bom esclarecer isso. A Coreia do Norte não está conduzindo um programa nuclear para bombardear o mundo. Pelo contrário, outros países como os Estados Unidos é que movem para se defender economicamente. Exatamente. E a arma nuclear, ela é um grande discurso, às vezes mesmo na diplomacia. Claro. Porque quando você possui arma nuclear, no jogo geopolítico, você consegue ter um espaço de fala muito maior do que se você não tivesse. Claro. Todos os países, e isso aí já até foi dito, mas a Líbia, o Iraque, a própria Síria, o que aconteceu com esses países? Eles não possuíam programa nuclear. E olha onde eles foram parar. A Síria ainda bem está vencendo, mas mesmo assim, se eles começam guerra... danado, né? Exatamente, né? Agora a situação mais difícil. População sofrendo. Eles começam a guerra com países que eles acham que não têm capacidade de fazer frente. A Coreia, por mais que seja pequenininha, pouca gente, ela está disposta, sim, ela tem como bater de frente com o imperialismo norte-americano. Amigos, o papo foi sensacional. Ele vai ser o nosso próximo colaborador. Vocês vão ter o prazer de ter textos do companheiro Lucas Rubio, agora, daqui para frente. Eu vou deixar a palavra franqueada aí para o último recado para o nosso leitor, porque realmente você fez uma explanação sensacional que vai contrário ao que tudo vem sendo dito pela mídia brasileira e pela mídia ocidental. Né? Na verdade, a Coreia do Norte não é bicho-papão, não come criancinha, está apenas defendendo a sua independência, o seu projeto de nação e que siga de uma forma coerente. Parabéns ao Marechal da Coreia do Norte, parabéns
a tua explanação e fica à vontade com a última palavra para o nosso leitor. Bom, a última palavra é o seguinte, não se deixem levar por uma propaganda que ela é feita intencionalmente para que você acredite nela sem contestar. Tente sempre investigar as coisas mais profundamente, tentar entender que existem dois lados de uma história, que existe o lado de um povo que está ali tentando se manter de pé, como o senhor disse. Um povo que está tentando defender o seu direito de existir. Todas as nações do mundo possuem direito de existir, possuem direito de fazer exploração espacial e de terem relações com quem elas quiserem. E a Coreia do Norte é um regime socialista que tem grandes sucessos, que obviamente não são vinculados para a mídia, que merecem sim a nossa investigação mais profunda. Então estudar a política Sungun-militar é também entender que não é um puro amor por militarismo sem qualquer razão, existem razões para isso. Estudar o regime socialista da Coreia mais profundamente é você entender que as coisas não são simplesmente como dizem, como os jornais dizem, é ver o outro lado de uma coisa que está dando certo e só não dá mais certo porque o imperialismo norte-americano, apoiado por essa mídia, não deixa isso ir mais adiante. Então, meus parabéns à tribuna da imprensa sindical, que é um desses meios contra-hegemônicos, isso é muito importante, um desses meios independentes de notícia, e nós temos que apoiar esse tipo de imprensa, e não só apoiar esse tipo de imprensa falando eu apoio, mas também ajudando de outras formas, espalhando por aí os trabalhos, e fazendo com que as pessoas pensem. Só existe socialismo com democracia. Obrigado, leitores. Por favor. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado.